Na verdade, eles fizeram tudo certo e as pessoas é que não estão percebendo a visão libertária da coisa. Essa é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O caso virou meio que uma piada entre advogados presunçosos e estatistas em geral. Como o cara compra uma cópia de um livro e acha que tem direito à propriedade intelectual do material? Muitos riram do entusiasmo da empreitada e da falta de aconselhamento jurídico. O problema é que essas pessoas não percebem é que existe todo um movimento criptoanarquista, cypherpunk, que tem uma opinião bem peculiar sobre propriedade intelectual. Mas vamos entender o caso. Mas vamos entender essa história. Alguns jovens americanos da Califórnia, entusiasmados com ficção científica e com o livro Duna, organizaram uma DAO, uma Decentralized Autonomous Organization, ou Organização Descentralizada Autônoma, com o objetivo de adquirir uma cópia do roteiro de Duna de Jodorowsky e realizar projetos com ela. Uma DAO é uma organização que existe apenas no mundo cripto. Consiste de um contrato escrito em uma linguagem qualquer em uma smart chain, tal como os outros códigos que rodam na rede Ethereum, por exemplo. Portanto, pode ser entendida como uma empresa que não tem uma representação legal no mundo dos burocratas, apenas no mundo criptoanarquista, ou seja, apenas onde importa. Tal como uma empresa, pessoas podem comprar cotas ou ações dessa DAO e assim ganhar direito a voto nas decisões da empresa e eventualmente direito ao lucro. A Spice DAO arrecadou 16 milhões de dólares para cumprir seu objetivo. E seu objetivo era adquirir o livro em questão e depois vendê-lo através de várias iniciativas. Em dezembro do ano passado, aconteceu o leilão na Christie's, uma tradicional casa de leilões de Londres, e eles arremataram o livro por 3 milhões de dólares ou 2,6 milhões de euros. Ok, o valor do lance deles foi muito maior que o esperado. A casa de leilão tinha estimado o valor do item em até 35 mil euros. Mas não sabemos como era a competição. Com a liberação do filme Duna de Villeneuve esse ano passado, pode ser que o interesse de outras pessoas estivesse alto. De fato, é provável que eles gastaram mais do que o necessário para adquirir o livro, mas eles tinham orçamento para isso e o livro, bem, ele pode sim valer a pena. Afinal, o que é essa cópia do Duna de Jodorowsky? Bem, se trata de um roteiro do maior filme que jamais foi filmado, como definem alguns. Deste roteiro, que é o livro que eles compraram, surgiram elementos que inspiraram os filmes de Star Wars, Alien, o Oitavo Passageiro, O Exterminador do Futuro, O Quinto Elemento e muitos outros. O roteiro, como dito, é baseado no livro Duna, de Frank Herbert, mas não é uma mera adaptação para o cinema. Jodorowsky tomou várias liberdades com o roteiro, incluindo elementos psicodélicos, crítica à religião, um mundo fantástico totalmente novo. Veja, o livro Duna, de Frank Herbert, em si já é uma obra monumental, extremamente bem sucedida, já é um clássico. Ela foi lançada em 1965 e, sem entrar na história para não dar muitos spoilers, o livro conta a saga de Paul Atreides, filho do Duque Leto, que se muda para um planeta deserto chamado Arrakis, que também é conhecido como Duna. O planeta é disputado por vários nobres de um império galáctico que usam o produto deste planeta, a especiaria ou spice, para ampliar sua visão, prever o futuro e permitir viagens interplanetárias. Mas o Duque Leto foi traído pelo Imperador e sofre um ataque da Casa dos Harkonnen, seus inimigos. Paul se refugia no deserto com a sua mãe, onde aprende os segredos dos Fremen, os habitantes originais do planeta, e entra em uma cruzada espiritual para um despertar para um enorme poder. A história é ótima, criando todo um universo fantástico em uma saga espetacular. Logo após a publicação desse livro, já surgiam intenções de se filmar a história. Em 1971, uma companhia francesa de nome APJ comprou os direitos para a filmagem da história de Duna e contratou Alejandro Jodorowsky, um cineasta chileno que estava fazendo muito sucesso na época, para ser diretor do filme. Jodorowsky fez sucesso justamente no cinema cult, com produções obscuras e controversas como El Topo e Holy Mountain, ou Montanha Sagrada, em que descrevia viagens completas com cenas chocantes de sexo e violência. Nunca foram filmes para o circuito comercial, mas fizeram enorme sucesso em cinemas cult na década de 1960.
Assim, Jodorowsky nunca foi conhecido do grande público, mas era muito conceituado no meio artístico. Jodorowsky se apaixonou pelo projeto e decidiu criar o filme mais grandioso de toda a história. A trilha sonora seria produzida pelo Tangerine Dream, Mike Oldfield, Pink Floyd e Magma, bandas que estavam no auge de sua fama na época e algumas ainda têm uma legião de fãs até hoje. Os trajes dos personagens e os desenhos das naves seriam feitos por Giger, Chris Foss e Moebius, também desenhistas de primeira linha. Giger, com sua estética cypherpunk, imaginou as naves dos Harkonnen numa visão sombria, meio orgânica, que é facilmente reconhecível no filme do Alien. O cast era fantástico. Salvador Dalí, sim, o pintor surrealista, iria interpretar o Imperador Shaddam IV. Orson Welles iria interpretar o Barão Harkonnen, o principal vilão do filme. Gloria Swanson faria a Reverenda Madre. Geraldine Chaplin, filha de Charles Chaplin, interpretaria Lady Jessica. Alain Delon faria Duncan Idaho, um dos aliados de Paul Atreides, e Mick Jagger interpretaria Fade Raulta, um dos inimigos do protagonista. O projeto era enorme. Para você ter uma ideia, o filme era estimado em durar 10 horas, mas o roteiro parecia que levaria 14 horas de filme. Ninguém tinha parado para pensar como isso ia ser apresentado num cinema. Seria em vários episódios? Enfim, como diretor de filmes cult, essa não era uma preocupação de Jodorowsky. Os artistas Giger, Chris Foss e Moebius fizeram, junto com Jodorowsky, um roteiro quadro a quadro, desenhando cada cena, explicando a história e como seria a filmagem. Algumas páginas desse roteiro estavam extremamente bem produzidas e desenhadas, outras eram apenas um esboço. Ficou um livro enorme, do tamanho de uma lista telefônica. Porém, os produtores da APJ começaram a ficar preocupados, porque estavam gastando uma fortuna com essa equipe estrelar e não haviam filmado ainda nenhuma única cena. Pior, perceberam que iriam acabar com uma obra caríssima e puramente conceitual, cult, alternativa, que nunca teria sucesso comercial. A própria história do livro Duna foi alterada tanto que até o Frank Herbert ficou com o pé atrás. Por exemplo, houve artistas que recusaram papéis na obra depois de saber que fariam parte de uma cena com 2.000 figurantes evacuando ao mesmo tempo. Onde isso iria se encaixar na história, eu não faço ideia. O fato é que em 1976 a APJ puxou o plug, decidiu cancelar o projeto. Recentemente, em 2013, foi até lançado um filme chamado Jodorowsky Dune, que conta a história dessa tentativa frustrada de produção. Os direitos da história depois disso foram repassados para outros produtores e resultaram no filme Duna, de David Lynch, em 1984, e depois em uma série Duna na FX nos anos 2000 e mais recentemente no filme Duna de Denis Villeneuve. A gente viu a primeira parte desse filme no ano passado, a segunda parte deve ser lançada nos próximos anos e quem sabe terá mais continuações para os outros livros. Portanto, o livro do Frank Herbert, o Duna, acabou sendo produzido como filme mais de uma vez, mas não a visão monstruosamente cult, psicodélica do Jodorowsky. Lembra do roteiro quadro a quadro que os artistas chegaram a produzir com a ideia do Jodorowsky sobre o tema? Então, foram impressas algumas poucas cópias que eram usadas para tentar convencer os artistas e investidores no filme. Mas no final acabaram sendo vendidas. Acredita-se que foram produzidas menos de 20 cópias desse roteiro, das quais uma está com Jodorowsky, a outra foi essa arrematada no leilão e as demais foram perdidas. Não se sabe sequer se ainda existem. O material é bem heterogêneo. Algumas das páginas são belíssimas, bem desenhadas e explicadas, outras são apenas rabiscos das ideias do Jodorowsky. Tem muita coisa que sequer chegou a ser concluída. A história é realmente fantástica desse filme e merece mesmo que alguém faça algo com isso. O problema veio quando o organizador da Spice DAO avisou no Twitter o sucesso da compra do livro no leilão e os planos que teria com isso. O Twitter lia: nós ganhamos o leilão de 2,66 milhões de euros. Agora nossa missão é tornar o livro público na extensão permitida pela lei, produzir uma série limitada inspirada pelo livro e vender isso para um serviço de streaming, suportar projetos derivados da comunidade. A reação dos advogados, otários e estatistas foi imediata. Vocês compraram uma cópia do livro, isso não dá direito à propriedade intelectual do que está ali, isso é básico do básico da propriedade intelectual. Alguns chegaram a colocar os artigos da lei que eles estariam violando. Um falou ironicamente:
Eu aprecio a ousadia de traçar um curso totalmente livre de conselhos profissionais ou conhecimento básico do assunto. Um outro usuário comenta logo abaixo: livre de conselhos profissionais ou conhecimento básico do assunto. Isso poderia ser o slogan de todo o espaço de criptomoedas. Pois é, veja o que diz o advogado apavorado porque o espaço cypher-anarquista não segue leis estatais. E aqui é o ponto. Propriedade intelectual é um conceito que não existe, posto que ideias não são escassas. Explicamos esse ponto no vídeo Quem Precisa de Propriedade Intelectual no nosso canal Ancapsu Classic. Ok, entendemos que existe um governo que pode usar violência em certas situações, mas isso não faz com que a propriedade intelectual exista. Isso apenas faz com que você tenha que tomar cuidado com o uso de violência ilegítima por parte do governo contra você. Não sei se o pessoal da SpiceDAO tomou os cuidados apropriados. Eles falam em vender para serviço de streaming e isso certamente seria bem difícil sem a bênção estatal. Mas que eles ainda conseguem fazer muita coisa com o livro que compraram no espaço criptoanarquista, certamente conseguem. E é bem possível que consigam ter lucro por lá também. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Bitcoin do ANCAP, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!